Olá, eu queria compartilhar com vocês um pouco das minhas ideias, dos meus pensamentos sobre o professor Clayton Christensen, um, um ícone da estratégia, da inovação, um grande homem e que mudou com certeza a forma de se pensar e de se inovar em todo o mundo. O professor Clayton Christensen foi um dos maiores pensadores do mundo recente com relação à administração e à estratégia e inovação. E ele deixa um legado vibrante com relação a ferramentais que nós podemos usar hoje, agora, né, em termos de inovação. E eu acho que uma homenagem que pode ser feita é a gente ajudar a propagar todo esse arcabouço teórico, todas as aplicações práticas que as suas teorias permitem, que foram testadas, discutidas durante já algumas décadas. Eu conheci o trabalho do professor Christensen em 2016 com mais profundidade, quando comecei a estudar com mais afinco a questão da inovação e particularmente quando eu estava buscando a origem, né, e o real significado do termo disruptivo, né, em inglês disruption. A palavra demorou para chegar nos vocabulários, né, e nos dicionários em português, especificamente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a disrupção, né, ou disruption, era um termo que era usado para uma ruptura negativa. E esse termo foi ressignificado depois de Christensen para uma ruptura positiva, totalmente ligada a essa inovação forte, né, como às vezes ela é até usada. O trabalho do professor Clayton Christensen começa em 95, especificamente esse tema, quando ele publica um paper, um artigo, né, dentro de uma revista acadêmica, bastante conceituada, onde ele explica como são as inovações tradicionais e como ele enxerga uma alternativa, uma novidade, uma nova forma de se inovar. A inovação tradicional para o professor Christensen é uma inovação baseada em sustentação e eficiência. A inovação baseada em sustentação é uma inovação onde você coloca tempo, dinheiro e energia na melhora marginal do seu produto e do seu serviço, de forma que você consegue sustentar sua posição de mercado e por isso você também sustenta suas margens, sua carteira de clientes, sua posição e, no fundo, seus resultados financeiros. Essa é uma estratégia amplamente feita, onde é comum a gente ver prestadores de serviços, né, e produtos terem essas características. Um exemplo clássico é a indústria de automóveis. Né? Você tem uma GM, uma Volkswagen, ou você tem a Mercedes, a BMW, competindo com automóveis que são muito parecidos, em que ano a ano, semestre a semestre, se incorporam novas tecnologias, mais conforto, melhores níveis de emissão, de poluição, e a ideia de melhora contínua do produto faz com que o modelo daquele ano seja um modelo melhor. O preço do produto normalmente ele está pré-estabelecido, né? O carro de luxo do tamanho tal vai custar tanto. E para você se manter, né, competente para oferecer esse produto, você precisa colocar essas inovações. Então, isso é uma inovação baseada em sustentação. A outra inovação é uma inovação baseada em eficiência. E no fundo, eficiência, a gente está falando de eficiência de todos os processos, a eficiência de toda a cadeia produtiva ou toda a cadeia de prestação de serviço para se ter melhor preço no final. E claro, garantir de alguma forma, por uma grande escala, margens, né, para a organização. Como eu faço para ter um produto, um serviço que agora já não é o melhor, por isso que eu não consigo sustentar ele numa posição, né, de qualidade, de referência, não consigo atingir às vezes o pico da pirâmide, os mercados até mais sofisticados, os mercados até mais sexy, mas eu consigo, por outro lado, oferecer um produto e um serviço bom, um produto e um serviço que tem um valor, mas que por eu não colocar novos fatores de tecnologia, novos fatores de qualidade, eu também preciso oferecer um produto e um serviço por um preço menor. Esse preço menor, dada a eficiência de escala que eu conquistei, é o que vão de fato abrir margem como resultado para a organização. Também uma estratégia muito usada e de muito sucesso
Normalmente essas duas estratégias são facilmente analisadas, vamos dizer, no mundo mais tradicional, principalmente se a gente olhar para o passado, né? Organizações que nasceram já há mais tempo. O que o professor Christensen coloca é que existe uma terceira forma de se inovar, que é a inovação disruptiva, a estratégia de inovação disruptiva, esse novo conceito de disrupção, em que eu transformo produtos caros e sofisticados e de difícil acesso em produtos e serviços mais baratos e mais fáceis de serem compreendidos. Então, os produtos caros e acessos, que normalmente ficam no pico da pirâmide, agora podem ser acessados, comprados pelo meio e pela base da pirâmide. Essa essência de disrupção ela é muito interessante, porque depois que a gente explica, a gente comenta, ela parece ser bastante óbvia, mas se demorou muito tempo para conseguir entender essa obviedade, né? Alguns exemplos que o professor Christensen sempre citou em suas aulas, em suas palestras, em suas consultorias, foi o exemplo, por exemplo, da computação. Os computadores baseados em mainframes, que surgiram no século passado, são computadores caros e complexos, que eram comprados por grandes organizações, por grandes universidades, e que para serem operados precisavam de verdadeiros engenheiros, pessoas também com um alto nível de capacitação. Então eles eram produtos caros e complexos e atendiam aqui um pico da pirâmide. A própria entrada do PC, do computador pessoal, é um exemplo de disrupção. Você pegar esse produto caro e complexo e deixá-lo mais acessível e mais barato. Então um produto que custava 2 milhões de dólares passa a ser acessível agora por 2 mil dólares. Claro que é uma disrupção, qualquer pessoa poderia, né, acessar um PC, qualquer pessoa que tivesse os 2 mil dólares poderia comprar um PC. Claro que quando a gente começou a usar PC, né, você tinha que aprender a mexer num computador, então também não era uma coisa tão elementar assim, mas ela era de fato acessível, não era um problema complexo de se resolver, era um problema fácil de se resolver. Você poderia aprender a operar um computador e sim ter um computador na sua mesa de trabalho, na sua mesa em casa e poder, enfim, utilizar como a gente utilizou historicamente. A disrupção do PC são os smartphones, que de 2 mil dólares passam a 200 dólares, onde você não só simplifica o produto, mas você também deixa esse produto mais barato. Então é muito mais fácil aprender a mexer no smartphone, a gente tem uma amplitude, um alcance do smartphone de forma brutal hoje na sociedade, globalmente, né, diferente de um PC. Então é a disrupção, ou seja, o PC que acabou com o tempo se tornando um produto caro e complicado pela sofisticação da sua cadeia produtiva, no final a disrupção do PC, ou seja, o que leva o PC, as funcionalidades, ou pelo menos parte das funcionalidades de um PC para o meio e para a base da pirâmide, é um smartphone, né, num valor cada vez mais atrativo, como eu comentei. Então esses são exemplos interessantes. Outro exemplo que eu gosto muito, que eu acho bastante didático e me ajudou a entender muito todo esse arcabouço teórico da inovação da estratégia disruptiva, é o exemplo do automóvel, né? A Ford e a GM brigando pelo mercado de automóveis, por exemplo, nos Estados Unidos, e de repente você tem a entrada dos automóveis, dos fabricantes, das montadoras japonesas. Então você tem a Honda e a Toyota entrando. A Honda e a Toyota, quando entram no mercado norte-americano de automóveis, elas vão acessar um mercado que a Ford e a GM não acessavam. Então, voltando no tempo, a classe média americana, quem consome os automóveis, um pai de família, né, em toda aquela centralidade ainda da época, tinha que ter um automóvel como símbolo de status da classe média. Essa classe média, portanto, era quem tinha condições de se comprar um Ford ou um carro da GM ou outros similares. Quando a Toyota entra no mercado norte-americano, o slogan de campanha é: até o universitário poderá comprar um automóvel. Isso é muito curioso, né? Uma brincadeira de que o universitário não tem dinheiro para nada, muito menos para comprar um automóvel. Como é que eles conseguiram fazer isso? Bom, eles entenderam o automóvel e fizeram o automóvel de forma muito mais barata, muito mais atrativa, de forma muito mais simplificada. Num carro que não quebra, de baixo custo de manutenção, baixo preço, baixo status também. Essa foi a entrada da GM e da Honda no mercado norte-americano. E funcionou muito bem, né? Claro que com o tempo a Ford e a GM continuaram fazendo seus automóveis, a Toyota e a Honda foram crescendo, foram melhorando, foram sofisticando seus produtos. Essa sofisticação de produto, no final, depois da conquista de mercado, eles acabam migrando
por uma estratégia de sustentação, ou seja, melhorando seus automóveis também mês a mês para brigar de igual para igual com outros automóveis, outras montadoras americanas. E quando a Honda e a Toyota elas sobem para conseguir atender a um mercado que está no meio e no topo da pirâmide, quando ela começa a subir, aí ela abre espaço aqui no meio para a base da pirâmide para a entrada dos automóveis coreanos. E aí entra a Kia e a Hyundai fazendo o que a Honda fez com a Ford e com a GM, ou seja, oferecendo produtos mais baratos e mais fáceis de serem usados, ou seja, automóveis com baixo nível de manutenção, né, com um apelo forte de preço, e conseguiram então entrar nessa base da pirâmide, conquistando um volume de mercado muito grande. Mas a Kia e a Hyundai acabaram caindo talvez na mesma armadilha da Honda e da Toyota e foram sofisticando gradativamente seus automóveis. Esses automóveis foram subindo de qualidade, quando ele sobe de qualidade, com o tempo ele vai subindo o preço, vai conseguindo concorrer em mercados de mais margens e vai deixando a base da pirâmide para as montadoras chinesas, que aí recentemente entraram no mercado norte-americano dentro dessa mesma linha. E a gente não sabe como é que essa história vai acabar, né, pela toda a mudança na questão de mobilidade. Mas o interessante é notar como foi presente a estratégia, a disrupção em diversos setores. Eu comentei dois que eu acho bastante interessante, que é o mercado de computação, né, citando o exemplo dos mainframes, do notebook, dos PCs e dos smartphones, e agora também da indústria automobilística. Né. Um item que eu acho muito interessante em toda essa teoria do professor Clayton Christensen é que existem diversos frames, né, de inovação hoje. É possível ter talvez muitas dezenas de pequenas teorias sobre inovação que tentam ajudar empreendedores, né, e executivos a inovarem dentro dos seus trabalhos. Mas eu acho que todos os conceitos, todo esse arcabouço teórico que o professor Clayton Christensen faz, ele tem uma robustez, ele tem décadas de pesquisa, ele tem testes, medições, verificações de resultados que foram feitos globalmente. Então, muitas, né, centenas de organizações em todo o mundo tiveram contato com as áreas de pesquisa, né, que o professor Christensen coordenava, para medir esses resultados, para entender se de fato eram ou não eram estratégias disruptivas, né, que nasciam dentro das organizações. E tenho certeza que milhares de empresas, milhares de organizações no mundo inteiro tentaram usar essas teorias e muitas conseguiram colocar. Então, acho que talvez o grande diferencial de tudo que o professor Christensen fez, a par de se falar de inovação, de criar um termo, né, como o disruptivo nesse significado positivo, é o quanto ele conseguiu fazer isso de forma profunda, com muita justificativa, com muitos testes, né, com muita verdade por trás disso, e não uma teoria que foi colocada para discussão sem nenhum tipo de comprovação. Acho que essa talvez seja uma das grandes belezas do trabalho do professor Clayton Christensen. Eu comentei que em 2016 eu me aprofundei, né, no estudo, na compreensão do que era todo esse trabalho, e aí quando eu comecei a pesquisar isso, eu achei um livro que eu já tinha comprado, que é o livro do próprio, um dos livros, né, que eu tenho do professor Christensen, que é o Dilema do Inovador, o livro clássico dele. Existem vários livros muito interessantes, mas esse é o livro clássico, né? Ele tem um livro muito interessante sobre universidade, né? Universidade inovadora, onde ele aplica também esses conceitos de inovação disruptiva para o mercado universitário, para o mercado de educação superior nos Estados Unidos, né? Já que ele era norte-americano, então ele conhecia muito bem, né, como é composto as universidades, os colleges, as escolas. Então ele explica bastante sobre como é o sistema de educação norte-americano, para explicar como poderia ser feita a disrupção desse setor, que ele comenta que está passando, né, ele comentava, né, que estava passando por esse processo
né, com online, que contribui muito para isso, plataformas digitais que contribuem muito para isso, né? E eu acredito muito nesse caminho, especificamente para a educação, porque a educação de alta qualidade, as escolas que são referência, elas têm um impacto que no final acaba sendo limitado, né? Se você pegar, por exemplo, o Brasil, né, e olhar escolas de ensino básico, né, eu estou falando de educação fundamental 1 e 2 e ensino médio, só 1% dos alunos conseguem concluir seus estudos em escolas que são referência. Ou seja, é muito pouca escola prestando serviço de qualidade. Depois você tem escolas boas, escolas médias e algumas escolas que são ruins, né? E aí eu estou incluindo públicas e privadas. Então, pouca gente, no final, consegue ser atendida por escolas de referência em educação básica no Brasil. Esse número não é muito diferente em muitos países em desenvolvimento como o Brasil, mas é um número chocante. Outro item, outro número que é muito parecido é com relação às universidades. Quando a gente olha as universidades brasileiras, públicas e privadas, as universidades estaduais e federais de qualidade, as privadas de qualidade, né, e você olha o número de alunos que se formam, quantos alunos se formam numa universidade federal, né, em áreas ligadas a negócio, por exemplo, engenharias, economia, administração, RI, né, direito e outras, né? São alguns milhares de alunos que se formam todos os anos, poucos milhares de alunos que se formam todos os anos nessas universidades que são referência. Tem muitos alunos que não se formam, tem muitos alunos que não têm oportunidade de começar e tem alunos que vão se formar em faculdades, né, que não são de primeira linha. Então, quando a gente olha elite então da educação, não estou falando elite em termos financeiros, estou falando de elite, né, de intelectuais, pessoas que são intelectualizadas suficientes para conseguirem concorrer a essas vagas, é muito pouca gente. E quando a gente olha o mercado de pós-graduação, é igual. Né? Quantas pessoas conseguem fazer um programa de MBA, ou de pós-graduação, ou de mestrado, ou de doutorado, numa escola pública ou privada de qualidade? Né? Então, no fundo, a educação de qualidade, ela acaba sendo, né, um serviço que ele é caro e complexo. Né? Ele, na cadeia toda privada, ele é caro, a educação é cara, são anos de educação que os pais têm que suportar para os seus filhos, incluindo, né, inclusive a graduação, e mesmo que o filho ingresse numa graduação pública, ele teve aí 17 anos, 20 anos quase de investimentos para o filho poder concorrer num vestibular, né, de tão poucas vagas. O professor Clayton Christensen comentava muito sobre isso, porque não é um problema só inerente ao Brasil, como comentei, né, outros países também em desenvolvimento têm esse problema, e o próprio Estados Unidos também tem um problema numa proporção menor, mas tem. E plataformas online, plataformas digitais são oportunidades de tentar fazer com que um produto caro e complexo, seja o ensino presencial de qualidade, pudesse ser democratizado para o meio e para a base da pirâmide, né, com essa própria teoria do professor Clayton Christensen. Então, no fundo foi por isso que eu comecei a me aprofundar, a conhecer cada vez mais a sua teoria, e conheci o magnífico trabalho que o professor Clayton Christensen fez. Eu acompanhei de perto o final da carreira do professor Christensen, principalmente agora nos últimos 3 anos, e pude notar uma preocupação muito genuína dele com relação ao fazer o bem, ao bem-estar, à relação com as pessoas, né, o que mostrava muito como ele era um ser humano querido e muito, muito, muito bem visto pela academia, né, pelos professores, pelo meio corporativo, pelos seus alunos, né. Ele sempre falava muito da sua família, da sua esposa, falava muito dos seus filhos, né, pregando uma série de coisas, de valores familiares muito fortes, né. Ele tem um livro que é muito interessante, que é, né, Como Mensurar Sua Vida. A gente vai comentar também aqui num outro bate-papo. Né, a professora Bruna
vai comentar um pouco sobre isso, dando um pouco desse olhar, que eu também acho que é uma forma da gente colocar um pouco de luz e mostrar isso, né? Também esse trabalho do professor Christensen, que nesse livro especificamente trata talvez da essência da vida, né? De como você mensura a sua vida, como você mensura as coisas as coisas boas que você faz. No fundo, fala sobre felicidade. Também um livro bastante profundo, muito interessante, né? E ele, toda a sua experiência, também pôde compartilhar e estruturar de forma brilhante, né? Num outro trabalho. Então, bom, era isso que eu queria comentar com vocês. Fica aqui todo o meu carinho, toda a minha homenagem ao professor Clayton Christensen, né, um grande pensador, um grande professor, um grande ser humano, né, e que me influenciou muito positivamente, que me ajudou muito, seus trabalhos, seus textos, suas aulas me ajudaram muito a traçar um pouco da estratégia que a gente constrói aqui na Sampo e no LIT. Tá bom? Valeu, pessoal.